Bem-vindo! E por enquanto vou usar um Samsung Galaxy A56. E hoje quero mostrar algumas dicas e truques que você pode fazer neste aparelho. Agora vou passar por eles bem rapidamente, já que estou gravando isso pela segunda vez. Aparentemente fiquei sem espaço de armazenamento no meu cartão, então estou um pouco irritado com isso. Mas de qualquer forma, vamos direto ao assunto e vou começar com algo um pouco diferente. Então vamos abrir as configurações e depois navegar até modos em rotas ou rotinas. E aqui podemos, por exemplo, selecionar rotinas. Essa será a opção na qual vou focar mais, mas você obviamente também pode selecionar modos e apenas configurá-los. Eu acho rotinas um pouco mais interessante. Então se clicarmos no sinal de mais, podemos criar um então. Então, se eu chegar a um local ou se eu estiver conectado a uma rede, vou apenas selecionar rede. Então, se eu me conectar a essa rede, então eu posso fazer algo realmente acontecer. Por exemplo, eu posso estabelecer conexões. Vamos supor dados móveis, o que eu não posso. Eu poderia selecionar para ser desligado. Por algum motivo, não consigo fazer isso, então vou selecionar outra coisa, como NFC. Então, se eu chegar a esse local, ou quando eu me conectar à rede, o que também implica localização, então o NFC será desligado automaticamente. Por exemplo, esta é a internet do trabalho, então se eu chegar ao trabalho e meu telefone se conectar automaticamente ao Wi-Fi, o NFC é desligado automaticamente, o que cria uma automação muito interessante. Desculpe. E você pode fazer mais com isso? Definitivamente coisas muito mais avançadas e complexas do que estou mostrando agora. Por exemplo, a forma como configurei no meu telefone é quando, por exemplo, eu chego em casa. Então, na verdade, eu escolheria localização, mas para fins práticos você pode definir, por exemplo, o Wi-Fi ou o local. Ambos vão praticamente servir para o mesmo propósito. Local pode ser só um pouquinho melhor. Não tenho certeza de como o consumo de bateria será afetado, considerando que ele estaria rastreando constantemente. Então, isso realmente depende de você. O Wi-Fi pode ser melhor, então vamos supor que eu esteja conectado à rede. Assim, quando eu chegar em casa, eu me conectaria automaticamente à minha rede. Então, eu posso configurar para que no SmartThings ele ligue automaticamente algum tipo de luzes. E a partir daí, eu também posso limitar para que isso só aconteça em um horário específico. Então, uma vez que você selecione esta opção, por exemplo, o seu SmartThings, você pode então escolher também o horário como uma opção adicional que vai aparecer mais ou menos como apareceu aqui. A condição, ou você pode, na verdade, eu acho selecionar aqui mesmo, certo? Isso, horário específico, então está bem aqui. Então, a condição, então se eu chegar ou se eu me conectar àquela rede às, digamos, 8h43, tanto faz, todo dia, então automaticamente essa ação seria executada. Mas se eu chegar ao mesmo local antes desse horário, isso significa que nada acontece. Então, como exemplo, se você só quiser que suas luzes acendam durante, depois do entardecer, quando está escurecendo, você seleciona um horário específico e pronto. E quando você chega nesse lugar durante o dia normalmente, nada vai acontecer. Então é uma maneira bem interessante de automatizar várias coisas diferentes, relacionadas ao celular, junto também, por exemplo, com eletrodomésticos inteligentes, que eu pessoalmente gosto muito de usar. E eu descobri isso não faz muito tempo, literalmente hoje, então vou testar isso conforme for usando. Mas eu queria compartilhar isso. E agora, passando para a próxima opção, vamos navegar até som e vibração. E aqui podemos começar com a qualidade e os efeitos de som. E então, com a opção adaptar som, que estará desativada por padrão, então você vai querer ativá-la. E quando você clicar no texto, ele vai te dar essas três opções. Então temos menos de 30, de 30 a 60 e mais de 60. Isso é, o seu refere-se à perda auditiva que você desenvolve ao longo dos anos e tenta acomodar aumentando certas frequências que você normalmente perderia com base na idade. Mas o que eu gosto de fazer, usar isso especificamente é meio que acomodar diferentes tipos de fones de ouvido ou headphones, já que só funciona com fones de ouvido ou headphones. Você não pode configurar isso sem ter algum periférico de áudio conectado. Com isso em mente, ao conectar seus headphones, você pode passar por esse processo e ele começará a tocar diferentes sons.
tons agudos, graves, no ouvido esquerdo e no direito. E a partir daí você seleciona se consegue ouvir ou não, e o motivo pelo qual acho isso útil é porque, se você tiver, por exemplo, fones de ouvido de baixa qualidade, pode ser que não, ou esses fones de ouvido podem não reproduzir certas frequências. Portanto, você não conseguirá ouvi-las, e se você selecionar que não consegue ouvi-las, o dispositivo agora irá aumentar essas frequências para compensar o que seria a perda auditiva, mas agora ele está amplificando sons que seus fones de ouvido não conseguiam reproduzir, então com sorte você pode ouvi-los. Só porque os fones de ouvido eram de baixa qualidade, não significa que, se o equalizador for ajustado, você não possa começar a ouvi-los agora. E, obviamente, isso pode te proporcionar uma melhor qualidade de som nos seus fones de ouvido. Então, recomendo muito que você confira isso. Agora, seguindo em frente, vamos falar sobre as notificações e os atalhos. Então, aqui, normalmente, deixe-me só voltar para como normalmente está configurado para que possamos ver o padrão original de exibição. Normalmente, você teria as novas notificações e atalhos do One UI 7 separados. Então, se você deslizar para baixo na tela inicial, ele abre automaticamente as notificações e você pode deslizar para a esquerda e isso vai para os atalhos, ou você pode deslizar para baixo do lado direito para acessar os atalhos imediatamente. Eu prefiro a opção combinada, então podemos clicar no lápis, configurações do painel e definir para que fiquem combinados. E agora, quando você volta, pode ver que temos os dois juntos. Outra coisa que você pode fazer aqui é, ao editar, mover a posição desses atalhos. Eles são meio que agrupados, então esses círculos se referem a grupos. Eu não posso mover apenas o brilho e deixar o som no lugar onde está. Eu vou mover os dois juntos, como você pode ver. Então, isso é algo que você pode fazer, organizar, para que as coisas importantes fiquem fáceis de acessar, junto com, por exemplo, editar os botões de alternância, a posição, além de adicionar ou remover certos botões de alternância. Talvez você não ache alguns úteis, então pronto, foram removidos. Lá vamos nós. E outra coisa aqui, se você começar a mexer no volume, pode ver que, por padrão, temos controles de volume apenas para a mídia. Isso incluiria coisas como YouTube, música ou canções. E você pode clicar nesses 3 pontos e isso vai mostrar controles adicionais. Então voltamos ao primeiro, que é o volume da mídia. Depois temos o volume do toque, depois o volume das notificações e por fim o sistema, que se refere, por exemplo, a coisas como o som do teclado quando você está digitando ou qualquer tipo de som adicional, como abrir ou fechar aplicativos, seja o que for, voltando se você tiver algo assim. Então isso te dá um pouco mais de opções aqui. E clique nisso novamente. Também podemos navegar até as configurações clicando no ícone de engrenagem e aqui você também vai encontrar o volume do assistente de IA. Assim, podemos deixar o assistente de IA bem alto, enquanto todo o resto do seu dispositivo fica, você sabe, mais baixo. Então temos a opção de controlar várias coisas diferentes, assim como ter o controle, acredito que temos em algum lugar, então temos o limite de volume de mídia. Você pode configurar isso se quiser, por exemplo, para ter um controle mais preciso sobre o áudio, Eu realmente não me importo com isso, mas tenho quase certeza de que se houver algum tipo de aplicativo reproduzindo som, você pode, na verdade, também alterar o volume desses aplicativos específicos em vez do volume geral da mídia. Então, isso é outra coisa que você pode fazer. Agora, passando para a tela. Aqui temos o modo claro e o modo escuro. Vou começar com esses na seção de exibição. Então, podemos deixá-lo permanentemente em um modo específico. Um dos benefícios do modo escuro é que esta é uma tela AMOLED, então qualquer tipo de fundo totalmente preto, como este aqui, entre essas cores mais acinzentadas, então ao redor daqui, todos esses são fundos totalmente pretos. E por serem assim, os pixels ali estão na verdade simplesmente desligados. Então de forma semelhante a isso. No modo escuro, apenas as áreas que não são totalmente pretas ficam iluminadas. Um exemplo são as áreas tipo bem aqui. Então essas estão bem iluminadas. Qualquer coisa que não esteja, obviamente não precisa desperdiçar energia para iluminar áreas totalmente pretas, já que os pixels ficam desligados nesses locais. Isso vai te dar uma vida útil de bateria melhor.
Outra coisa que você pode fazer nas configurações do modo escuro é escolher ter o modo claro, o modo escuro o dispositivo alterne automaticamente com base no horário do dia, horários específicos ou do pôr do sol ao nascer do sol. Outra coisa, voltando à automação, é que você pode configurar para que seu dispositivo mude para o modo escuro quando você chegar a um local específico ou simplesmente criar algum tipo de regra. Voltando à seção de exibição, temos a suavidade de movimento com duas opções, modo adaptativo e padrão. Este display LTPO funciona até 120 ou 60 Hz, mas pode cair para cerca de 10 quadros por segundo para preservar a bateria. E isso se aplica a ambas as opções aqui. E, se você não perceber diferença entre o adaptativo e o padrão, é melhor selecionar o padrão. E isso vai te dar uma vida útil de bateria melhor em comparação ao adaptativo, já que o adaptativo é apenas um pouco mais suave. Como eu disse, se você não notar muita diferença entre eles, pode muito bem mudar e ter uma bateria com maior duração. Também, as opções que você vê aqui lado a lado, eu acho que são meio exageradas. No modo padrão, ele não fica tão travado assim, nem com uma aparência tão ruim, então isso também é algo importante para se considerar. É apenas um exemplo visual, para que você possa, ver a diferença entre essas duas opções. Mas como eu disse, se não vir uma opção, selecione o padrão e tenha uma vida útil de bateria melhor. Em seguida, temos o modo de tela. Aqui você pode escolher a saturação da sua tela, temos o vívido e o natural. Por padrão, o vívido não é tão mais colorido em comparação ao natural. Você talvez consiga perceber. É só um pouco mais saturado. Agora, no modo vívido você tem mais opções. Então, primeiro, temos o controle de balanço de branco, para que você possa deixar sua tela com um tom mais quente ou mais frio. Vou fazer mais uma coisa aqui, então vou voltar para o modo claro. Só para apenas demonstrar realmente mesmo. Não era exatamente isso que eu queria fazer, mas sim demonstrar uma transição. Então espero sinceramente que você consiga perceber e identificar claramente a mudança gradual do tom quente e acolhedor para o tom frio e distante, mais ou menos. Então isso aqui parece mais azulado e isso aqui parece mais alaranjado. Então isso é uma coisa que você pode fazer. Outra coisa, nas opções avançadas você tem a vivacidade. Um nome melhor para isso, que essa opção realmente tem, é saturação. Então, podemos aumentar as cores da sua tela para que fiquem muito mais vibrantes e coloridas. Outra coisa aqui é também o controle de balanço de branco, podendo ser ajustado individualmente para as cores vermelha, verde e azul, cada uma separadamente. E mais uma coisa que quero destacar é que a opção de balanço de branco aqui só está disponível se você não estiver usando o Eye Comfort Shield. Essa opção, quando ativada, vai tentar imitar a temperatura da tela, ou seja, aqueles tons mais amarelados ou azulados, dependendo do ambiente em que ela está. Então, com as luzes de estúdio que eu tenho aqui, ou melhor, nem todas são de estúdio, na verdade eu tenho muitas luzes quentes. E por causa dessas luzes quentes, a tela aqui começa a aparecer muito mais amarelada por causa das luzes ao redor. Ela está usando a câmera para enxergar essas luzes e está detectando que elas são quentes. Então ajusta os tons da tela para combinar com esses tons quentes. Se eu trocasse as luzes para azul, isso também seria representado na tela para combinar. Mas como isso agora está sendo feito automaticamente, essa opção agora controla o balanço de branco aqui. Então essa opção se torna indisponível para você. Você não pode mais deslizar nela e escolher manualmente. E as duas últimas opções aqui serão o painel Edge e a barra de navegação. Vamos começar pelo painel Edge, que eu já personalizei um pouco. Ele está bem aqui, só para mostrar mesmo, eu posso puxá-lo para cima. Agora, a forma como eu gosto de configurar é deixá-lo no mesmo lugar onde ficam os botões de volume, assim você sabe onde está, e aumentar a transparência para que fique praticamente invisível. Mas como está onde ficam os botões de volume, eu sempre sei onde tentar deslizar para cima. E você pode fazer isso em alças. Então, o que você faria? Só tentando voltar aqui. Por padrão, vai estar mais ou menos assim. Então, é só mover para cima, diminuir um pouco o tamanho e aumentar a transparência. E quando você voltar, ele simplesmente vai desaparecer. Outra coisa que você pode fazer é ir em painéis e adicionar painéis adicionais. Eu tenho, no momento, Apps e Clima. Apps é o padrão. Clima não vem ativado por padrão, então você pode adicioná-lo.
Mas se você também estiver conectado à sua conta Samsung, verá uma opção da Samsung Store bem aqui embaixo que vai permitir que você compre ou baixe alguns painéis gratuitos, ou compre painéis que outras pessoas criaram. A opção de compra varia de cerca de 99 centavos até uns $3, mais ou menos. É um pouco irritante ter que gastar mais dinheiro por alguns painéis que podem ser melhores, mesmo depois de você já ter pago caro por este dispositivo e seus recursos exclusivos do One UI, enquanto você não tem acesso a eles, porque agora precisa pagar mais. Mas é isso mesmo. É a Samsung, você sabe como é. Então, eu recomendo muito que você dê uma olhada nisso, porque alguns dos painéis lá podem ser muito úteis para você. E voltando aqui, também temos a barra de navegação. Eu deixei configurado para gestos, mas provavelmente por padrão você tem botões. Agora, em mais opções, tanto para gestos quanto para botões, você tem duas opções diferentes. Mas os gestos têm a sensibilidade do gesto. Agora, anteriormente, nas versões mais antigas, você tinha a opção de, primeiro, ajustar a sensibilidade do gesto para cada lado, esquerdo e direito. Então você podia controlá-los individualmente. E eu sei que acabei de apontar da esquerda para a direita, vamos não falar sobre isso. Então você podia controlar esses lados individualmente. Agora você sabe, a Samsung está seguindo o caminho da Apple e, bem, removendo opções, porque você pode ficar confuso com mais opções. Então isso ficou meio que mais simples agora. Mas o motivo de eu estar destacando isso é porque não precisa ser assim. A Samsung tem um aplicativo na loja Samsung deles chamado Good Lock. E só para mostrar, se você abrir a Samsung Store, pode procurar por Good Lock, instalar, e quando você abrir, espere um momento, você pode ver que, começando, minha barra aqui é muito menor, mais transparente e também não interfere nas opções aqui dentro. Então, quando você está deslizando e tem algo como um texto chegando aqui, normalmente você pode ver que o texto é cortado pela barra. Mesmo que ela combine com a cor do fundo para dar a impressão de que não está fazendo nada, se você começar a deslizar, vai perceber que ela atrapalha, e isso é simplesmente irritante e desnecessário. É uma barra de gestos. Não precisa ser visível o tempo todo. Infelizmente, não há opção para escondê-la completamente. A Samsung e sua sabedoria infinita, que antes era uma opção, mas pelo visto não é mais. De qualquer forma, você pode personalizá-la procurando, no Good Lock, uma opção chamada Navistar. E quando você abrir você vai querer, obviamente, ativá-lo e provavelmente ativar esta opção também, que faz com que o fundo branco aqui nas laterais fique transparente, assim ele não corta o texto e mantém tudo visível. E então lá embaixo você vai encontrar o manipulador de gestos. Isso permite que você altere a largura para deixá-la muito mais curta e também ajuste a transparência para deixá-la muito mais transparente. Mas mesmo estando agora no nível máximo de transparência possível, ainda continua visível. Não há como deixá-la invisível. Agora, passando para outra opção que você pode encontrar no Good Lock, que eu realmente gosto, é o Quick Start. E aqui você tem a visibilidade dos ícones de indicadores, e isso se refere a coisas como Bluetooth, Wi-Fi, dados móveis, e assim por diante. Então você pode ocultar certas coisas de serem exibidas aqui, que talvez você não queira ver. Pessoalmente, eu deixo o NFC e o Bluetooth sempre ligados, e não me importo de vê-los na barra de status, então simplesmente fui lá e ocultei para que não aparecessem, mesmo estando ativados. Então isso é algo legal que ele pode fazer. E como eu mencionei, isso é feito através do Good Lock, que é um aplicativo exclusivo da Samsung. Agora, outra coisa que eu gosto é, voltando aqui para notificações, temos barra de status. E você pode mudar como suas notificações são exibidas. Você tem o ponto, tem os ícones, que é a opção padrão, e tem nenhum. Agora, no momento, por algum motivo, nenhum e ponto fazem a mesma coisa, que é não mostrar nada, mesmo que eu tenha 4 notificações diferentes visíveis agora. Quando eu seleciono ícones, elas aparecem. Então, não tenho certeza do que está acontecendo aqui. Possivelmente, eu só preciso receber novas notificações para o ponto aparecer, mas isso é só um palpite. No meu telefone, funciona. Mas enfim, isso conclui os ajustes e truques que eu queria mostrar para vocês. Se você achou isso útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.